Meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para louvar, para adorar ao nosso Deus, ao nosso Criador e ao nosso infinito e poderoso cuidador, sustentador das nossas vidas. Não vamos esquecer de que continuamente nós estamos mantendo esse distanciamento social, mas nós somos filhos de Deus, nós somos servos de Deus e que nós estamos aqui para servir a esse nosso Deus, glorificar a esse nosso Deus, amando e mostrando um bom testemunho, sendo um bom mordomo de nosso Deus para os nossos próximos, mas antes de tudo isso, primeiro para nós mesmos. Então nós vamos começar esse nosso culto de hoje, nós vamos fazer uma oração. Oremos. Deus, nos achegamos a Ti e nos curvamos para louvar a Tua grandeza. Agradecemos por cada um dos nossos irmãos e irmãs e pela semana que passamos debaixo do Teu cuidado e proteção. Nesse momento nós queremos de todo o coração adorar a Ti. Queremos fazê-lo em espírito e em verdade. Recebe os nossos corações. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos o hino de número 13. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas não puderam o seu rosto contemplar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz perante a qual é trevas, mesmo o sol a fulgurar. Nossos olhos pecadores não te podem contemplar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras desta glória do Senhor e eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna o vejamos já sem véu. Cristo padeceu a morte, o caminho abrindo ao céu. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos fazer mais uma oração a nosso Deus. Oremos. Senhor, nós te louvamos pelas tuas maravilhas. Nós te louvamos pela tua graça sem fim nas nossas vidas. E porque fielmente tu cuidas de cada um de nós. Mais uma semana se passou.
Durante aqueles dias, nós, mais outra vez, cometemos atos contrários ao teu querer. Mesmo sabendo, mesmo conhecendo, nós falhamos em muitas áreas, em viver o teu chamado. Porém, o Senhor tem nos abraçado com os teus braços de amor e nos perdoado. E a cada dia tens nos renovado em ti. Nós agradecemos por isso. Louvamos e agradecemos por podermos hoje também ouvir a tua santa palavra. Nos assegura firmemente os corações através dessa, para estarmos sempre com os nossos seres fixos em ti. Nessa época de pandemia, de grande tormento que estamos passando, nos faz voltar todo o nosso ser para ti e conhecer que devemos depender somente de ti. Ó Deus, nesse mundo nós não temos solução, somente tu és a nossa solução. Senhor, porém a preocupação é mais do que este vírus. Muitos estão morrendo sem ti nos corações. Usa-nos para que o teu reino seja anunciado com mais vigor. Desperta este mundo para que não vejam a ti e digam que tu és mais uma opção de crença, mas que eles conheçam que és a única opção para as suas vidas. Deus, cuida de cada um de nós, teus filhos e servos, e das nossas famílias. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos cantar mais um hino de número 73. A ti, Senhor, atrevo-me a chegar, bem sei que sou indigno de favor, contrito venho para te implorar, tem compaixão de mim, sou pecador, sim, pecador, a suplicar perdão, embora não mereça teu favor, mas dá-me peço a purificação, tem compaixão de mim, sou pecador. Digno eu quis em vão me libertar do meu pecado vil e opressor, e agora exausto a que eis me aclamar, tem compaixão de mim, sou pecador, tão infinito, ó Deus, é teu poder, tão grande, ó Pai, o teu excelso amor, aos rogos meus não deixes de atender, tão compaixão de mim, sou pecador. Amém. Amém. Nós vamos ver a palavra de Deus para hoje, mensagem de Deus em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Isaías, capítulo 6, versículo 8. É a mensagem de Deus para nós hoje. Diz assim
Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos, um jovem pastor de mais ou menos 30 anos de idade, ele tomou posse de uma igreja. Logo que tomou posse dessa igreja, ele procurou alguém para que ensinasse a classe de escola dominical. Então, na primeira semana, depois de uma semana de oração, ele chamou um homem, um dos fiéis, para o seu gabinete e lhe pediu para que ensinasse essa classe. A reação daquele homem, daquele senhor, que tinha o dobro da sua idade, a reação daquele senhor era um clichê, era digamos, igrejês. Ele disse: vou orar sobre o assunto. Então o pastor deu uma semana para que aquele senhor pensasse sobre isso e procurou ele. Então a resposta daquele senhor era mais uma vez: vou pensar mais e vou orar mais sobre o assunto. Então o pastor deu mais uma semana e procurou aquele senhor mais uma vez. Mas dessa terceira vez, a sua resposta era uma resposta que disse assim: eu não creio que Deus está me chamando para um trabalho, uma obra dessas. Meus irmãos, Deus, Ele chama a cada um de nós para a sua obra. A sua obra que pode ser uma obra que seja para servir os outros, servir os outros com suprimentos materiais, como ajudar os necessitados ou dar alimentação, ou seja, servindo espiritualmente, como pregar a palavra de Deus, o Evangelho, e fazendo visita aos irmãos. Não importa, mas Deus está chamando a cada um de nós. Para cada um dos seus filhos, Deus deu dons diferentes. O apóstolo Paulo diz que para alguns Deus deu dons de cura, e para outros Deus deu dom de ensinar. E assim segue a lista. E nós somos capacitados todos os dias para podermos cumprir cabalmente o dom que o nosso Deus tem nos dado. Mas como estamos reagindo a este chamado que Deus nos faz a cada dia? Vejam, meus irmãos, que o chamado de Deus, o chamado não é só quando Ele nos entrega alguma coisa, ou somente quando Ele nos responsabiliza para fazermos alguma coisa. Mas a responsabilidade não é só ensinar e batizar, mas a responsabilidade, o chamado, é para que nós, usando essas capacidades, esses dons que Deus nos deu, para que nós possamos servir a Ele, para que nós possamos glorificar a Ele somente. Não é só ensinar e batizar. Meus irmãos, nós somos chamados para que nós possamos utilizar os nossos dons, esses meios, para que nós possamos nos achegar a Deus, para que nós possamos entregar todo o nosso coração ao nosso Deus. Isaías, aqui no nosso texto, nós lemos, no nosso texto que nós lemos, nós vemos a declaração que Isaías deu ao Senhor, declaração de Isaías, e logo nós vemos a pronunciação de Deus para o profeta. Nós vemos que Isaías se entrega para ser usado e para ser mandado por Deus. Isaías, que era um homem que não era diferente não era diferente de nós. Um homem que se ofereceu, que se deu para o nosso Deus. Um homem
que sabia que se entregasse para ser comandado por Deus, para fazer a obra de Deus, e que ele, no mínimo, iria correr contra a correnteza deste mundo. Deus chamou a Isaías Isaías, ele deu um passo diante de Deus. Deus está nos chamando, Deus nos chamou ontem, Deus está nos chamando hoje, Deus está sempre nos chamando. Qual vai ser a nossa reação? Nós devemos reagir, assim como Isaías: eis-me aqui, manda-me a mim. O rei Uzias, ele tinha acabado de morrer. Ele tinha reinado por mais de 50 anos. E por causa da lepra, ele, ao final dos seus 52 anos, ele morreu. Isaías, logo após a sua morte, Isaías começa o seu ministério. Logo após a campanha do rei Uzias, começa o ministério de Isaías. Este capítulo, o capítulo 6, é como se fosse a explicação do chamado de Isaías. De capítulo 1 até o capítulo 5, nós vemos Isaías trabalhando, Isaías fazendo a obra do Senhor. E no capítulo 6 nós vemos Isaías contando como foi o seu chamado, para que foi o seu chamado. Então, chegando no capítulo 6, nós vemos Isaías se entregando para ser mandado para a obra que Deus tinha preparado. Através desse versículo, Deus está nos chamando hoje também, meus irmãos. Nos chamando para que nós trabalhemos no campo que Deus tem aberto para nós. Chamando para que nós aplainemos a terra que deverá aceitar a palavra de Deus. Chamando, mas antes de mais nada, chamando para que nós entreguemos a nós mesmos para o nosso Deus. Assim como Isaías, quando Deus chamou a quem eu vou mandar, Isaías entregou todo o seu coração. Eis-me aqui, manda-me a mim. Ele entregou todo o seu coração. Como assim? Nós devemos, antes de mais nada, entregar o nosso coração ao nosso Deus. Certa vez, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele contou parábola de dons ou talentos, de acordo com a preferência, parábola de dons ou de talentos. O dono de uma grande terra, ele deu dons, ele deu talentos, distribuiu talentos aos servos e ele se ausentou. Os servos receberam esse talento e a palavra nos diz que alguns, eles receberam e eles dobraram os talentos. Quando o dono chegou e viu os talentos dobrados, então o dono parabenizou e disse: servo bom e fiel. Mas aquele que recebeu o talento e não dobrou nada, aquele que recebeu o talento e entregou esse mesmo talento para o dono o amaldiçoou. Ou seja, enquanto os outros viram uma luz, enquanto os outros viram uma alegria, uma esperança, esperança com este talento, esse último viu o fracasso, esse último viu a perda diante desse talento. Enquanto os outros agiram com fé, este último acabou não agindo por causa da sua falta de fé, da sua falta de confiança. Meus irmãos, nós vamos pensar nesse momento, quem somos? Nós somos aqueles que recebem o talento, recebem o dom, multiplica, ou aquele que
permanece com ele com a falta de confiança, falta de fé. Nós somos aquele que, como Isaías, dá um passo adiante, dá um passo para frente e diz: Senhor, eu estou aqui, me manda para que eu possa ir até lá, para que eu possa entregar o Senhor até eles. Ou será que eu vou ficar recuado no meu lugar e dizer: Senhor, manda aquele outro, manda aquele fulano de tal, ele é melhor, mais preparado, ele ora melhor, ele fala melhor. Ele nos deu dons e talentos e capacidades. Qual será a nossa reação? Nós devemos dizer: eis-me aqui, eis-nos aqui. Manda-nos a mim, a nós. Deus chama a cada um de nós continuamente. A quem enviarei? O que nós diremos? Deus, eu não sou digno. Isaías, se nós vermos, Deus, através do anjo, ele tocou os lábios de Isaías com brasa quente e disse: Isaías, a quem eu enviarei? Deus estava olhando direto para Isaías e perguntando: a quem enviarei? Deus olha direto para nós e ele pergunta: a quem enviarei? Deus nos chama nesse momento. Ah, Deus, o fulano é melhor do que eu. Deus, eu não posso ir porque... Será que nós vamos falar como Isaías? Eu não posso porque eu não falo bem. Porque quando eu chego na frente da pessoa, a minha mente fica branca. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, se Deus fosse escolher o fulano de tal, se Deus fosse escolher o cicrano para que mandasse, para que eles fossem, então Deus não teria te formado, Deus não teria te criado com todo o amor, carinho e paciência que esse mundo já conheceu. Nós devemos falar: eis-me aqui, eu que vou, eu sou quem Ele quer, nós somos quem que o nosso Deus quer. Eu nasci para pregar o Evangelho, eu nasci para ajudar aqueles necessitados, eu nasci para servir ao meu próximo, eu nasci para fazer isso, eu nasci para aquilo tudo isso para a glória de Deus. Eu nasci para glorificar ao nosso Deus, fazendo a sua obra, o seu querer. Nós nascemos para sermos o rosto de Deus, para sermos o cartão de visita de Deus para os nossos próximos. Vamos sempre lembrar: eu sou o chamado. Eu sou aquele que Deus quer. Eu sou a eterna morada de Deus. Eu sou aquele que, por quem Deus faz a sua obra. Eu sou aquele por quem Deus faz o seu querer neste mundo. Eu sou a igreja que Deus quer mandar para os próximos. Meus irmãos, nós vamos lembrar dessa palavra hoje e vamos dizer: eis-me aqui, Deus, eu estou aqui. Manda a mim para que para aquele meu próximo, eu seja um Deus para ele. Para que eu seja o seu rosto, para que eu seja o seu querer na vida daquele próximo. Deus abençoe por essa palavra hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos por essa palavra,
Agradecemos porque o Senhor tem nos escolhido, tem nos criado, tem nos formado. E o Senhor todos os dias nos capacita e molda para que nós sejamos mandados para o teu campo, para fazermos a tua obra. Ó Deus, nós estamos aqui, nós queremos ir, nos manda, ó Deus, para que nós sejamos a tua voz para o coração daquele povo que não te conhece. Nós oramos de todo o coração, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar mais um hino. Cantemos o hino de número 136. Rocha eterna, meu Jesus, quero em ti me refugiar. O teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação, não por obras nem penar, plena paz terei aqui, só tu podes consolar, há perdão somente em ti, eterna só na cruz, eu confio, ó meu Jesus, quando derradei o olhar, a este mundo aqui vou ver, e no trono eu te encontrar, teu chamado a responder, rocha eterna, espero ali, abrigar-me salvo em ti. Amém. Amém. Nós vamos, nesse momento, fazer uma oração final. Depois vamos orar o Pai Nosso e vamos receber a bênção apostólica. Oremos. Deus, nós agradecemos pela Tua palavra hoje. Nos ajuda a usarmos o momento que o Senhor nos deu para nos alegrarmos em Ti, nosso refúgio e fortaleza. Nos direciona os corações para sermos Teus instrumentos impactantes neste mundo. Agora nós vamos enfrentar mais uma semana. Nos dá a Tua proteção. Guia-nos para vivermos mais uma semana a Tua vontade. Olha sobre os enfermos, conforta-os e dá-lhes a Tua cura. Nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, alguns avisos. Nós não sabemos quando irá terminar esse distanciamento social que nós estamos tendo agora, ou quando esse período de pandemia irá acabar. Enquanto isso, porém, nós não vamos esquecer de que somos filhos de Deus e fielmente nós vamos atender, nós vamos cumprir o chamado de nosso Deus, anunciar as virtudes daquele que nos chamou
para sua luz. Nós vamos aproveitar este período para anunciarmos o Evangelho com as nossas ações, com as nossas palavras. Nós não vamos poder sair e não vamos poder nos encontrar as pessoas como fazíamos antes, mas nós podemos ser bons testemunhas, bons mordomos de nosso Deus. Nós vamos continuar a orar por aqueles que sofrem enfermidades, pelos enfermos que nós conhecemos. E também nós vamos continuar a orar por nós, para que Deus livre a cada um de nós do mal que é constante nas nossas vidas. Deus abençoe pelo culto de hoje.